Salve, salve galera! Maravilha! Aqui é o professor Mendes, eu tô de volta para mais uma aulinha aí, jogo rápido da disciplina de Sociologia. Dessa vez a gente vai falar um pouquinho daquelas que são as primeiras formulações sociológicas. Vamos falar das contribuições do legado intelectual de um sujeito chamado Auguste Comte e da física social até o positivismo. Vem comigo aqui, rapidinho, vem comigo, vamos trocar uma ideia, que eu acho que esse sujeito aqui é importante para vocês. Por quê? Porque o Auguste Comte, ele é considerado um dos pais da sociologia. Por que que ele é considerado um dos pais da sociologia? Porque ele foi o primeiro a fazer o uso da palavra sociologia. E ele fez isso em uma obra que ele publicou, acho que é um referencial que você precisa ter aí no teu horizonte. Então eu vou colocar aqui para vocês, ó, curso de filosofia positiva. Na realidade, essa obra publicada pelo Auguste Comte, ela é uma reunião de 6 volumes, vou colocar aqui, que foram publicados entre os anos de 1830 até 1842. E é nessa obra, pela primeira vez, que o Auguste Comte se utiliza da palavra sociologia para designar aquilo que nós conhecemos como moderna ciência social, ou seja, uma ciência voltada especificamente para entender as transformações oriundas da Revolução Industrial e, consequentemente, do modo de produção capitalista. Só um detalhezinho que eu acho que é interessante você aí saber, que é mais ou menos o seguinte: antes do Comte fazer o uso da palavra sociologia, ele se utilizava dessa expressão aqui, ó, física social. Na realidade, ele propõe a criação de uma física social, de uma ciência voltada a entender dinâmica, de uma ciência voltada a entender transformações, o movimento que ocorre no interior da sociedade. Olha só, outro ponto aí para a gente continuar a nossa discussão é entender que a sociologia, em seus primórdios, recebeu profunda influência das ciências naturais. Aí você olha para mim, eu olho para você, aí você fala assim, pô, mas quais são as ditas ou chamadas ciências naturais? A física, a química e a biologia. Essas são as chamadas ciências naturais, ou seja, essas ciências aqui que você estuda no colégio, que você estuda na escola, elas têm como finalidade interpretar as transformações e os fenômenos do mundo físico. Perfeito? Então, qual que é a relação com a sociologia? Muito bem, senhoras e senhores, é correto afirmar que a sociologia, nos seus primórdios, se utilizou de métodos e conceitos típicos das ciências naturais, especialmente da biologia. Especialmente da biologia. Física.
acabei de mencionar aqui, o Auguste Comte propõe a criação de uma física social, ou seja, se a natureza passa por processos de transformação, se a natureza passa por um processo de evolução, seleção natural, as sociedades humanas também enfrentam processos semelhantes. Tanto é que os primórdios da sociologia, especificamente para o Auguste Comte, é importante você ter em mente esse conceito aqui, ó, organicismo. O que significa, afinal de contas, o organicismo? Significa dizer que a sociedade funciona tal como um organismo vivo. Um organismo vivo composto de partes, um organismo vivo que possui necessidades, um organismo vivo que possui e que executa funções. Então, a lógica aqui é o seguinte: as ciências naturais influenciaram os primórdios da sociologia. Métodos, conceitos das ciências naturais foram utilizados pela sociologia, mas para compreender os fenômenos sociais. A sociedade é concebida como um organismo vivo. Perfeito, senhoras e senhores? Tranquilo? Agora vem comigo, vamos continuar aqui. Se a sociologia ela é uma ciência, ela precisa do quê? Vamos pensar comigo. Para ser ciência, precisa do quê? Para ser ciência, precisa de um método, gurizada. Que mais? Para ser ciência, precisa de um objeto de estudo. Qual que é o método utilizado pela sociologia nos seus primórdios? O método é semelhante ao das ciências naturais. E qual é o objeto dessa moderna ciência social? O objeto aí fica muito fácil. O objeto de estudo da sociologia só pode ser a sociedade, com um enfoque especial para a sociedade capitalista. O foco aqui é compreender a dinâmica de funcionamento da sociedade capitalista. Bom, esse primeiro passo aqui acho que ficou muito suave para vocês, né? Muito de boa, passo a passo, passo a passo. Curso de Filosofia Positiva é nesse livro, dividido em 6 volumes, que o Comte se utiliza pela primeira vez da palavra sociologia. É nesse momento que a gente pensa o quão a sociologia foi influenciada pelas ciências naturais. A gente entende que a sociedade é concebida como um organismo vivo, e aqui a gente entendeu método e, é claro, o objetivo. Só que eu não vou ficar por aqui não. Nessa aula sobre as primeiras formulações sociológicas, eu preciso anotar mais para vocês. Então aguenta só um bocadinho, vamos trocando uma ideia de leve, que eu vou apagar aqui, e aí a gente vai conversando. Porque esse primeiro momento foi muito sussa, foi muito de boas para vocês. Como eu disse, vocês não vão ter dificuldade nenhuma para entender isso aqui. Vamos para o segundo tópico? Vamos lá? Porque agora a gente precisa compreender o sentido do positivismo para Auguste Comte. Posso dizer para vocês o seguinte: isso aqui é o principal legado intelectual da sociologia kantiana. Repito, principal legado intelectual da sociologia kantiana. Afinal de contas, professor, como que eu posso definir o positivismo? Positivismo
está associado à crença na ciência. Espera aí, professor. Crença na ciência. A gente está falando de um cenário, de um contexto, que é esse aqui. Século XIX. É um século emblemático. É um século de apogeu. É um momento em que a ciência está se firmando. É um contexto em que há uma crença muito grande na ciência. Uma crença especificamente no quê? Que a ciência é uma ferramenta para alcançar o progresso. A ciência passa a ser encarada como um instrumento para alcançar o progresso. A ciência passa a ser vista como uma ferramenta que vai garantir a solução para os problemas sociais. Então aqui a gente não está falando de conversinha de boteco. A gente está tentando pensar num processo de institucionalização da sociologia. A sociologia está sendo tratada especificamente como uma ciência capaz de solucionar, mais do que interpretar, de solucionar problemas sociais. E aí, vamos pensar aqui. Solucionar problemas sociais e uma ciência que está vinculada a alguns aspectos-chave. Por exemplo, observação e a experimentação. Tanto é que uma das máximas do pensamento kantiano é justamente, essa aqui. Ver para prever. Perfeito? Então, a ciência passa a ser vista como uma ferramenta para alcançar o progresso, uma ferramenta para solucionar os problemas sociais, passa a ser vista como vou colocar aqui, uma observação para vocês, uma ciência positiva. Daí o nome positivismo para vocês. Suave? Tranquilinho? Eu acho que aqui ficou muito fácil para vocês perceberem o que representou o positivismo no pensamento Auguste Comte. Quando eu digo aqui a crença na ciência capaz de garantir o progresso, também é uma deixa para você se lembrar daquele que é tido como o lema do positivismo. Qual que é o lema do positivismo? O amor como princípio, a ordem como meio e o progresso como fim. E a gente resume como ordem e progresso. Repito, o amor como princípio, a ordem como meio e o progresso como fim, ou simplesmente ordem e progresso. Aqui fica muito fácil para você perceber o quão o positivismo kantiano influenciou a formatação das instituições políticas no Brasil, especialmente a nossa República. Horas, afinal de contas, o lema do positivismo está no nosso maior emblema nacional, que é a nossa bandeira. Perfeito, senhoras e senhores? Tranquilinho, suave. Agora a gente vai para a última etapa dessa aula. Eu sei que está se estendendo um pouquinho, mas a gente vai para a última etapa da aula, porque a gente está caminhando muito bem, tranquilo. Vamos mandar marcha.
Vamos mandar marcha porque tá dando muito bom, gurizada. Muito bom mesmo. Vem comigo. Aqui é o seguinte, ó. O nosso terceiro tópico. O que eu posso dizer para vocês aqui nesse terceiro tópico para a gente encaminhar para o final da nossa aula? Posso dizer seguramente que o pensamento do Auguste Comte, aliás, que a visão do Auguste Comte é uma visão evolucionista. Auguste Comte possui uma visão evolucionista acerca da história. Ou pode aparecer uma visão teleológica. Por que teleológica? Porque caminha para um fim. Disse para vocês que métodos e conceitos das ciências naturais vão ser utilizados pela sociologia, não disse? Olha aqui, o evolucionismo é um exemplo. O evolucionismo é um conceito que, a princípio, é discutido pela biologia, mas a sociologia está se utilizando desse conceito, está se utilizando dessa ideia. O Auguste Comte parte do pressuposto de que as sociedades humanas saem de um ponto de menor desenvolvimento para alcançar um ponto de maior desenvolvimento. E para facilitar o entendimento de vocês, eu coloco aqui, ó, a lei dos 3 estágios. 3 estágios pelos quais as sociedades humanas passam. Quais são esses estágios? O primeiro é o teológico. O segundo é o metafísico. E o terceiro é qual? O positivo. Explica pra gente essa parada então, o prof. Como eu disse para vocês, ele tem uma visão evolucionista. Ele entende que as sociedades humanas saem de um ponto de menor desenvolvimento para alcançar um ponto de maior desenvolvimento. É como se as sociedades humanas caminhassem para um fim específico. Olha só, o estágio teológico diz respeito aos primórdios da civilização. O momento onde as religiões, os mitos, as crenças explicavam tudo o que acontecia. Todos os fenômenos que aconteciam, tudo acerca da vida política, social, cultural, estava envolvido com as religiões, os mitos, as crenças. Muito bem, só que a um determinado momento da história há uma ruptura. As sociedades humanas rompem gradualmente com a ideia dos mitos, com as crenças e passam a se utilizar da racionalidade, até a gente chegar no terceiro e mais importante estágio, que é o estágio positivo. O estágio positivo é a sociedade capitalista. O estágio positivo é a Europa, é o Ocidente do século XIX, é o mundo que o Comte vivia. Esse momento é marcado pelo quê? Pelo cientificismo. E qual que é o cenário? Qual que é o lugar social? A Europa. O Comte dizia que era fatal, que mais dia menos dia, todas as civilizações, todas as sociedades humanas caminhariam para o estágio positivo. Então nós podemos dizer que o Comte possui uma visão eurocêntrica acerca da história. Horas, eurocêntrica por quê? Porque a Europa do século XIX, o período em que ele viveu, reúne essas condições. Então o Comte possui uma visão eurocêntrica acerca da história. E aqui eu fecho a nossa aula. Eu me estendi um pouco mais, mas eu acho que foi bacana, eu acho que foi bem esclarecedor aí para vocês.
Valeu, gurizada, muitíssimo obrigado, tamo junto e até a nossa próxima aula.